chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Por que Davi pegou 5 pedras do ribeiro? Que a graça de Deus seja com todos vocês. E que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a santa e boa e poderosa palavra de Deus. Esses dias eu estou procurando fazer um mais resumido para não ficarmos muito tempo, né? Para não ficar cansativo. Eu sei que às vezes para você diz, poxa, não é cansativo. Também para mim não é, mas de repente precisamos de um alimento mais conciso, que possamos de forma rápida absorvê-lo, colocar em prática e já sair mudando ou mudado, né? Do momento em que nós ouvirmos esta palavra. Por isso eu estou procurando fazer um pouquinho mais resumido, mas não vamos de maneira nenhuma diminuir o conteúdo, até porque o conteúdo é muito importante. Hoje eu falo sobre Davi e a minha questão hoje é: por que Davi pegou 5 pedras do ribeiro quando ele foi enfrentar o gigante Golias, lá no capítulo 17 do livro de 1 Samuel? Quando Davi dispõe-se a lutar contra o gigante, a Bíblia fala que ele explicou para Saul: eu já matei um leão, eu já matei um urso. O Saul diz: então veste a minha armadura. E Saul então fez questão que Davi colocasse todas as armaduras. Davi as colocou, porém não conseguiu andar, porque nunca havia experimentado. Então disse Davi ao rei: rei, não consigo andar com esta armadura. E então Davi tira a armadura de si e diz a Bíblia que tomou, no versículo 40, tomou na mão o cajado e escolheu 5 seixos do ribeiro e pô-los no seu alforje de pastor, que trazia, saber, um surrão, e lançou mão da sua funda e partiu para enfrentar o filisteu. Então a nossa questão aqui é exatamente por que Davi pegou 5 pedras do ribeiro. Davi tinha experiência com Deus e experiência prática também. Sabe, as pedras, eu acredito que as 5 pedras representam as oportunidades. Se você coloca apenas uma pedrinha na seu alforje, na sua bolsa, talvez se você errar aquela pedra ou não conseguir alcançar o seu objetivo com aquela pedra, você fica frustrado porque você não tem mais. Eu penso que quando Davi pegou 5 pedras e colocou no seu alforje, ele estava dando a si mesmo a chance de, se eu errar a primeira, eu ainda tenho mais 4 chances. Se eu errar a segunda, eu ainda tenho mais 3 chances. Se eu errar a terceira, eu ainda tenho mais 3 chances. E a habilidade que Davi possuía certamente não lhe permitiria usar as 5 pedras e não vencer o gigante. O que eu aprendo então nessas 5 pedras que Davi escolhe do ribeiro? Eu vejo essas pedras como oportunidades. Muitas foram as pessoas que iniciaram um processo bem, iniciou-se alguma coisa, mas na primeira luta, na primeira adversidade, a pessoa já se entrega e desiste completamente. Eu vejo em Davi uma pessoa que fazia da disciplina a mãe do êxito. Alguém já disse isso, a disciplina é a mãe do êxito. Toda pessoa que quer ter êxito na vida, a primeira coisa que ela precisa é aprender a ser disciplinada. E o treinamento é a arma mais poderosa para enfrentarmos as adversidades da vida. Então, quando Davi pega 5 pedras do ribeiro, ele está dizendo para você, está dizendo para mim: não vamos andar no limites. Vamos dar a nós mesmos uma margem. Caso não aconteça agora, vai acontecer depois. Olha quantas coisas boas a gente aprende com Davi. Tudo fazendo a obra com excelência.
Às vezes nós vamos a determinado momento ou a determinada situação e nós chegamos com aquela crença: tudo vai ser muito rápido, tudo vai ser muito ligeiro. Olha, por exemplo, quando eu fui para a África do Sul, para se ter uma ideia, eu lembro como se fosse hoje, né? Estava comigo o Davi Soares, um americano, o Jonathan Eber, que estava conosco, e tinha um outro, o Luke, que era o sul-africano, que levou a igreja para lá, e eu. Éramos 4 no carro. E eu lembro que, conversando sobre implantação do trabalho na África do Sul, surgiu-se a ideia. Eu lembro, salvo engano, até o Davi perguntou pro Jonathan: quanto tempo você acha que o trabalho vai levar para desenvolver aqui na África do Sul? E uns disseram, eu lembro que o Jonathan disse, 3 anos mais ou menos. O Luke ficou meio assim, falou, talvez uns 3 anos e pouco também. E quando a pergunta se dirigiu a mim, com aquela, eu peguei uma pedrinha só na minha mão, e eu falei comigo assim, eu lembro que eu disse, em 1 ano nós vamos estar arrebentando, em 1 ano todo mundo vai conhecer os trabalhos da igreja. Eles olharam assim e falaram, mas num país diferente, cultura diferente, povos diferentes, você tem o problema da língua. E eu lembro que ele me perguntou se eu ia procurar casa com móveis ou sem móveis. E eu não sabia responder se eu iria alugar casa com móveis ou sem móveis. E eu acho que foi exatamente no mesmo momento. Talvez ele até tenha dito, coitado dele, ele acha que em 1 ano vai fazer tudo isso, mas não vai conseguir. Naquele momento eu estava apenas com uma pedrinha, eu estava apenas com uma pedra, achando que com uma pedra em 1 ano eu ia vencer. E aí, para que desenvolva, ou para que desenvolvesse a minha habilidade de comunicação com as pessoas, isso levou 3 anos para que eu desenvolvesse a habilidade de comunicar com as pessoas. Então veja bem como é. E aí foi a partir do 4º ano, né, já para o 5º ano, que o trabalho deslanchou realmente. Então eu carrego comigo, se eu for para um outro país hoje e perguntar quanto tempo acha que vai fazer o trabalho, eu já não vou pegar uma pedrinha só. Eu vou pegar 3, vou pegar 4, ou às vezes até 5 pedrinhas, para você entender. Você vai fazer um concurso, por exemplo, e você vai só com uma pedra. Não, vou passar nesse concurso, eu sei, eu estudei, eu vou passar. E aí, de repente, você usa a pedra e não passa, aí você fica desestimulado. Você fica, tá vendo, não deu certo, não deu, e desanima. Então, você tem que ter mais de uma pedra. Então, eu aprendo com Davi aqui como gerir, como direcionar, como ser empreendedor. Isso é importante, como empreender. Isso é muito importante, sabe? Davi, ele era visionário, ele conseguia ver no futuro, né, estando no presente. Ele conseguia ter uma visão do futuro mesmo estando no presente. Então isso é importante para nós, entendemos como vencer. Talvez você está desanimado, ou quem sabe até desanimado mesmo com a obra de Deus. Às vezes você falou, poxa, eu achei que ia ser diferente, ia ser de um jeito, ia ser de outro, e de repente você já viu que você usou a sua pedrinha, já usou a sua 2ª pedra, já está na 3ª pedra, e você diz, pastor, e agora o que eu faço? Calma, você precisa pegar mais pedras para você continuar de pé e derrubar o seu gigante. Eu não sei quais são os gigantes que você tem na vida, mas eu queria terminar essa história de Davi exatamente aqui, falando isso aqui com vocês. No capítulo 17 de Samuel, a partir do versículo 48, vai nos contar exatamente essa história de quando Davi, então, pega uma pedra e aí o Davi vai, então, olha só, eu vou ler para vocês. Sucedeu, versículo 48, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Quando você sabe que você vai vencer, mas não é por causa das suas habilidades, porque você tem certeza que Deus é contigo. Agora há pessoas que dizem, Deus é comigo, eu vou vencer, mas elas não estão preparadas, elas não têm pedras suficientes. Se ela perder a primeira, ela já desanima. O primeiro não, gente, eu já recebi tanto não na vida, que quando eu vou falar com as pessoas, às vezes eu digo não, eu já tenho, vou lá tentar o sim, porque eu já ouvi tantos nãos,
que um dia você vai saber um dia, sabe, sobre tantos nãos. E é assim que a gente faz. Por que que a gente não desiste? Porque aprendemos que temos que ter mais de uma pedra no nosso alforje, mais de uma pedrinha, dando a nós o quê? Uma margem. Caso não dê certo agora, vai dar certo depois. Caso não funcione hoje, vai funcionar amanhã. E aí então, diz o texto, e Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e uma funda e lhe atirou, e com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Caiu da primeira, mas se não caísse da primeira, Davi ainda tinha mais 4 pedras. Trabalhe com a margem para que você possa, mesmo diante de uma adversidade, ou às vezes até diante de uma derrota, você ter condições de se levantar e dizer: eu caí, mas eu vou me levantar. Eu perdi, mas eu vou recuperar. Sabe, eu aprendo muito com isso aqui. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá levantaram e jubilaram e alegraram-se, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho. Então eles fizeram uma grande matança, vamos dizer, uma grande vitória. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a gente nunca pode ir sobre o limite. Tem que estar sempre um pouquinho com sobra, com folga. Eu acho que algumas pessoas, elas são muito críticas, elas são muito duras consigo mesmas. A Joyce Meyer fala uma coisa que eu gravei comigo. Ela disse assim: Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Talvez eu falo com pessoas agora que você já foi perdoado por Deus, mas você não se perdoou. Você precisa se perdoar, dando a você mesmo essa margem, onde você pode acreditar. Se não deu certo ontem, vai dar certo hoje. Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Então, finalizando o assunto aqui sobre Davi, eu queria que você gravasse isso. Davi pegou 5 pedras porque ele acreditava. Se não der certo com uma, vai dar certo na segunda ou na terceira. Eu tenho uma margem, eu não trabalho no limite. Eu não trabalho no limite, eu trabalho com a margem, eu dou a mim mesmo uma margem. Caso não dê certo aqui, eu tenho suficiente combustível, eu tenho suficiente emoção, eu tenho suficiente preparo para continuar lutando em nome de Jesus. Que Deus fale mais ao seu coração, que Deus te abençoe e que você que está dizendo: poxa, pastor, parece que eu só tenho uma pedrinha. Não jogue a última pedra e corre. Não, lute, vá ao ribeiro. Ribeiro quer dizer a presença de Deus. Consiga mais pedras para você ficar de pé, porque esse gigante vai cair em nome de Jesus Cristo. Quem é ele para desafiar o exército do Deus vivo? Que Deus te abençoe. Oremos. Pai, em nome de Jesus eu oro pelo povo, oro pelas pessoas que agora estão orando comigo, Pai, e em nome de Jesus, meu Deus, é para dizer que o Senhor é o nosso ajudador. E sendo o Senhor o nosso ajudador, quem poderá ser contra nós? Porque Tu és por nós. Então, Pai querido, eu envio uma bênção para todos. E algumas pessoas estão dizendo: verdade, eu estava sobre uma margem muito apertada, por isso eu me senti desestimulado, por isso eu desisti. Mas ouvindo esta palavra, eu me levanto, e me levantando, você terá a vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E nós sempre sábado é o nosso encontro aqui, todos os sábados, aqui no YouTube, falando sobre fazendo a obra de Deus com excelência. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.